Os cientistas estão mais perto de poder explicar a origem do universo no CERN. O Centro Europeu de Investigação Nuclear em Genebra foi descoberta uma partícula subatómica que pode ser o famoso bosão de Higgs, a chamada partícula de Deus. And we've concluded by saying that we have observed a new boson. A descoberta surpreendeu o próprio Peter Higgs, o cientista britânico que teorizou a existência da mais procurada partícula na física moderna. I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. It's taken... O CERN ainda não pode garantir que esta nova partícula é o bosão de Higgs, mas todos os eventos produzidos nas colisões até agora indicam fortemente que as suas características são compatíveis com a partícula que se procura há mais de 50 anos. We know now that we can soon close part of the chapter of the Standard Model. We have now found the last missing cornerstone of it, I think. So I'm really happy, and now we also know which direction to go for the future. As semelhanças são bastantes, mas temos ainda poucos dados, os erros estatísticos são grandes e, portanto, não é possível ainda distinguir entre um bosão de Higgs e um outro bosão que não seja de Higgs, ou que seja parecido ao Higgs. O bosão de Higgs é a partícula que falta para completar a teoria que explica a existência do nosso universo. Pode explicar, por exemplo, o que é a matéria escura, que representa uma boa fração da massa do universo, como se sabe das medidas cosmológicas. O CERN vai continuar a fazer experiências de forma a poder estudar em detalhe as características desta nova partícula. As medidas são muito difíceis, vai levar bastantes anos, e eu acho que ainda é preciso esperar pela fase seguinte do LHC, depois do shutdown de 2 anos, com uma energia superior da máquina, o que poderá também abrir perspectivas para a descoberta de outras partículas. A descoberta desta nova partícula foi mais rápida do que aquilo que os próprios cientistas do CERN esperavam. Abre-se assim um novo ciclo que no futuro pode alterar por completo os modelos standard que todos nós temos da física. Com Daniela Ribeiro, Noé Monteiro, RTP, Genebra. Olhamos para esta descoberta com a ajuda de Manuel Rosa Martins, é especialista em Economia e Gestão de Ciência, doutorando em Física de Partículas. Boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Tentando falar para os espectadores que pouco percebem de ciência, de uma forma simples, qual é a importância concreta desta descoberta? Bom, a importância, os meus colegas já tiveram a ocasião de referir, é uma das descobertas mais importantes, talvez, da história da humanidade. O modelo padrão, que, portanto, rege o regime completamente diferente da física de partículas, fica assim com o seu Lego completo. Faltava uma peça muito importante, chamada o bosão de Higgs. O bosão é uma partícula transportadora de energia, de um campo de força, e ao ter-se descoberto um bosão que tem as características todas do Higgs e que, enfim, não se sabe ainda bem qual dos Higgs será, mas será um bosão de Higgs, avança-se de uma forma determinante para a compreensão do universo e para a compreensão do mundo do muito pequeno. Do muito pequeno por um lado e da cosmologia do muito grande pelo outro. Portanto, é um avanço em toda a área científica, é um avanço da humanidade. Olhando para o trabalho que foi feito nas últimas 5 décadas e as tentativas que se fizeram, a aproximação que houve, também alguns eventuais falhanços, o que é que falta para se poder confirmar que este é de facto o bosão de Higgs? Bom, faltam muitos mais dados. É assim, é que a cada colisão de partículas, como vê nas fotografias, há umas partículas que saem em linha reta, significa que não têm, portanto, a interação eletromagnética, não têm carga eletromagnética. São os magnetos atrás destes 2 detectores. Está lá um acelerador de partículas com 2 detectores principais, o Atlas e o CMS, que são os nomes das experiências, há de verificar, que são referidos em muitos locais. Ora, atrás desses detectores estão os magnetos. As partículas que vê saírem em linhas retas, naqueles desenhos muito bonitos, não têm interação eletromagnética. Aquelas que fazem umas espirais, uns caracóis, têm uma interação eletromagnética. Nós sabemos que o Higgs, em princípio, não terá uma interação com as partículas que não têm massa. Portanto, não terá uma interação direta com o eletromagnetismo, com o fóton, que é a partícula, é o bosão,
que transporta o eletromagnetismo. Portanto, a eletricidade que a senhora vê na tomada, o calor do sol, também o magnetismo, o magneto ímã no frigorífico também é a mesma coisa. E aqui na questão do Higgs, convém talvez referir duas coisas. A primeira é o campo Higgs. Nós, os físicos, nós não gostamos de falar muito na palavra energia ou só forças. Preferimos empregar o termo campos-força. Ora bem, uma questão é o campo-força ou campo do Higgs que estará presente em todo o universo. No fundo, ele define todo o tecido do universo. Outra coisa é o mecanismo de Higgs, que foi o Peter Higgs que a primeira vez propôs num paper em 1964, num paper científico, que seria uma partícula, e então essa partícula fará interações com todas as outras partículas, praticamente com todas as outras partículas que têm massa, e é ele próprio o mecanismo da massa. Ou seja, uma pergunta muito simples que as pessoas podem fazer em casa ou em qualquer local, que é porque é que quando eu bato com a mão numa mesa, eu sinto que essa mesa tem consistência, tem massa. O que é que significa este mecanismo da massa? E o que é facto, o que é verdade é que nós não sabíamos e continuamos até grande medida a não saber. Simplesmente, é verdade, há muitos mistérios que continuam ainda por descobrir. Simplesmente agora descobrimos esta peça, este Lego, e vai-nos ajudar com certeza, porque já sabemos algumas características importantes. Agora com mais dados vamos com certeza, os cientistas irão fazer mais papers, agora em final de julho sairá um primeiro paper conjunto entre o CMS e o Atlas, isso é importante, as duas experiências estão a trabalhar em conjunto. Depois sairá, no final do verão, um outro paper, porque há ali assim uma zona que é um relacionamento com os fotões que está um bocadinho difícil de ver. Aliás, este estudo foi muito difícil de ver, mas na questão dos fotões é um bocadinho ainda mais difícil de ver por questões técnicas relacionadas com a luminosidade, e então vai-se aguardar que hajam mais milhões e milhões e milhões de eventos, de colisões, para que se possa aferir os resultados estatísticos. No início da nossa conversa e abordando a importância desta descoberta, falou na importância de se perceber o que é a complexidade do universo e aquilo que nos rodeia. Mas também deu há pouco exemplos práticos. Na prática, e olhando para a física que serve o ser humano no dia-a-dia, esta descoberta também pode permitir alguns avanços? Pode, com certeza. Repare, eu não lhe vou dizer que vai sair amanhã ou mesmo num futuro breve já um novo computador quântico ou uma nova máquina maravilhosa que vai ajudar na vida da humanidade. Podem-se ver algumas, é pura especulação aquilo que eu vou dizer. Pode-se ver é que dentro de algumas dezenas, talvez menos de anos, porque, enfim, a velocidade também tem aumentado bastante, a velocidade da descoberta, não é? Pode-se dizer que podem haver grandes avanços na área da química dos materiais, da química molecular. Podem-se verificar melhor as razões, os rácios, portanto, as reações químicas dos materiais. E isso pode determinar materiais novos, materiais mais baratos, mais resistentes, mais amigos do ambiente, mais amigos do homem, mas isso é fazer um pouco de ficção científica. Passando da ficção científica para a religião, durante milhares de anos, alguns milhares de anos, poucos, a ciência e a religião tocaram-se, chocaram. Por que atribuir esta designação de partícula de Deus? Olha, isso foi um equívoco, mas a primeira parte da pergunta eu diria que talvez porque a humanidade ainda está numa fase pouco adiantada do seu desenvolvimento. Já devíamos estar um pouco mais de mãos dadas, cada qual a fazer a sua área. A teologia e a religião têm um cabimento na vida humana, com certeza que sim, mas a ciência e a religião não têm que andar, entre aspas, às turras um com o outro. Podem andar perfeitamente de mãos dadas, cada qual na sua área. Agora, a questão que me põe é uma questão que nasceu do equívoco. O físico descobriu o bosão, um outro bosão relacionado com a força fraca, o bosão H, o bosão W. O Sr. Leon, ele estava a escrever o seu paper e disse, vai-me desculpar a expressão, mas foi mesmo assim, foi uma expressão idiomática de quem está a trabalhar no dia-a-dia. Ele disse, raio Esparta, esta partícula é dificílima de encontrar. Em inglês foi God damn hard to find particle. Bom, o editor estava ao lado, achou aquilo engraçado, uma forma boa de divulgar, e pegou só em duas palavras, disse God particle, não esqueçam-se das outras. Também é verdade que os físicos, de certa maneira, têm-se aproveitado dessa designação, que é uma designação errada, para conseguirem, junto aos políticos, os financiamentos que são muito grandes, como se sabe, para construir um CERN, e para os convencerem sem ter que explicar as coisas todas da física. Seria bastante complicado, não é? Assim, dizendo aos políticos, isto é a procura da busca de uma partícula essencial, e, portanto, é esta designação engraçada, a partícula de Deus, não passa disso, é mais fácil fazer as pessoas entenderem o que é que está em jogo. E assim foi possível construir o CERN, não é?
Manuel Rosa Martins, foi um prazer recebê-lo nesta tarde informativa. Muito obrigado. Obrigada. Se não se importa, só um segundo, é que isto tudo nasceu, esta vinda aqui e este debate, que foi fantástico, desde ontem à noite e hoje, através do blog da Astronomia Portuguesa AstroPT, a quem eu endereço os meus agradecimentos e também, se não se importa, aconselho a que veja, se quer estejam interessados em mais detalhes. Muito obrigado. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde.